Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça. Lembrando que estamos em todas as plataformas de áudio e que, se você quiser nos dar uma força aí, compartilha, curte, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhuma entrevista. E hoje nosso entrevistado é conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Mas ele tem muita história para contar, porque ele não começou lá. Aos 19 anos, desde os 19 anos, já atua no setor público. E a sua primeira formação também não foi direito, foi engenharia mecânica. Seja muito bem-vindo, Dr. Domingos Taufner. Ok, Carla, estamos aqui para contar um pouco dessa história. Você sabe que aqui o mundo jurídico vira resenha, né? Com certeza. Então, é exatamente isso. Aqui a gente quer saber os perrengues, as histórias, o que passou, porque eu sei que você tem muita história para nos contar, né? Vamos começar. Que história é essa de fazer engenharia mecânica? Em primeiro lugar, sua paixão era engenharia mecânica? Eu sempre, desde novo, tinha uma, vamos dizer, propensão para exatas. Eu fiz escola técnica e mecânica, e gostava realmente das ciências exatas. E eu, então, fiz engenharia técnica e mecânica e logo depois vestibular para engenharia mecânica. A minha paixão sempre foi exatas. Acontece que, na década de 80, quando eu estava cursando engenharia, a crise econômica foi muito forte e atingiu essa área. Então, eu terminando engenharia, por orientação do meu pai sempre me dava as orientações a seguir, qual é o caminho e tudo, me sugeriu fazer concurso público. Isso já no curso de engenharia, em 81 eu fiz concurso, eu fazia engenharia, mas eu fiz o concurso mais para me manter como agente administrativo do IAPAS. Antes de se formar em engenharia? Antes de formar em engenharia, eu já fiz o concurso para o IAPAS, eu trabalhava e estudava, você vê uma rotina difícil. E no final de semana também participava de grupo de jovens da igreja. Então tinha uma rotina, minha rotina pesada já não é uma coisa de hoje, é uma coisa de 40 ou mais anos de vida assim, corrida. Então eu já era servidor público. Aí, mais um cargo que era pequeno, vamos dizer, né? Não tinha uma remuneração boa. Quando eu estava formando em engenharia mecânica, a situação da engenharia estava muito difícil. Então apareceu um concurso da Prefeitura de Vitória para auditor fiscal, que eu então abracei a causa. Meu pai era contador e também auditor fiscal do INSS. E então ele me orientou um pouco sobre a contabilidade, que eu precisava aprender. O direito eu estudei por conta própria, inclusive o primeiro ramo do direito que eu estudei na minha vida foi direito tributário. Antes do constitucional, antes do civil, antes da introdução ao direito, eu estudei o direito tributário. Não. Pela Constituição de 67/69, a anterior a 88. Do artigo, acho que é 17 a 23 da Constituição da época, eu sabia de qual que era a parte tributária. Então aí com isso eu consegui aprovação no concurso da Prefeitura de Vitória e lá me tornei auditor fiscal. Cheguei a fazer 2 anos de ciências contábeis, mas por sugestão do meu pai e também porque o auditor fiscal atua muito em contabilidade. Mas em 1988, dada a minha atuação no grupo de jovens, nas comunidades de Vila Velha, eu fui eleito vereador de Vila Velha. Você foi vereador também? Eu fui vereador por 8 anos, por 2 mandatos. De 88 a 92 eu fui reeleito, de 92 a 96, quando eu não mais disputei a vereança, cheguei até a ser candidato a prefeito, mas depois eu pretendi voltar para essa área mais técnica. Então, como eu fui eleito vereador em 88, ficou difícil eu manter o curso de contabilidade também. Eu faço muitas coisas, mas tenho consciência dos meus limites. Consciência do limite é uma coisa importante. Cada um que está nos assistindo aqui é importante fazer muita coisa, claro. Mas sempre com a consciência dos limites. Precisa fazer bem feito. Então eu precisei parar o curso de ciências contábeis. Mas desde aquela época eu comecei a alimentar o sonho de fazer o curso de direito. Por quê? Porque eu tive a oportunidade de ver o direito na prática por 2 vezes. Uma como vereador, porque o vereador origina leis, então é um legislador. Exato. E depois como auditor fiscal, que também aplica a lei, interpreta a lei tributária no caso concreto, na fiscalização do dia a dia. Então eu falei assim, eu vi o direito na prática, então um dia eu tenho que ver o direito na teoria, até para conhecer um pouco.
Mas aí foi acontecendo alguns contratempos e tudo. Tive 2 filhos e tal, né? Eu sou casado há mais de 30 anos. E aí, no ano 2000, que eu então prestei o vestibular para a FDV no curso de Direito. Comecei em 2001, formei final de 2005. Ai, essa é essa legal. trajetória estudantil, porque de cada curso que eu fiz. Que bacana. Né? A engenharia por causa de uma tendência natural da minha família a ter uma facilidade nas exatas. E o direito por causa de uma questão de eu ter visto o direito na prática. Que bacana, que bacana. E até hoje, de certa forma, você lida um pouco com os exatos, com números, né? Tanto como auditor fiscal que foi, como vereador e agora no conselho, né? Na atuação nossa hoje, eu uso muito dessas experiências. Então, essa experiência com números, com obras, eu fui engenheiro mecânico, mas a gente acaba entendendo um pouquinho da engenharia civil também. Hoje até eu faço, eu tive que ter feito engenharia civil, seria mais útil do que a mecânica hoje, porque eu atuo. Mas tudo isso, cada experiência, eu como auditor fiscal da prefeitura, nós subimos morro de Vitória para avaliar imóveis, para fins de TBI. Nossa! Então, isso também ajuda você a ter uma ideia de construção e tudo. E hoje o tribunal fiscaliza construções, né? Mas no tocante à questão econômica delas, mas isso tudo são experiências que nos vão acumulando com a gente. Não, e com certeza com essa sua trajetória toda, tem muita história para contar. Conta pra gente alguma história que marcou enquanto auditor fiscal de Vitória, além de subir morro. Essa de subir morro realmente, porque realmente você consegue atuar, né? Tem várias coisinhas pequenas, assim... como é que as pessoas confundem os nomes, né? Que eu trabalhava na prefeitura, eu fui auditor fiscal, cheguei a ser chefe da Receita local, e a prefeitura de Vitória fica na Beira-Mar, perto também do INSS. Sim, sim. E lá na prefeitura de Vitória tinha um setor de ISS. Então, de vez em quando, chegava uma pessoa mais simples, querendo pagar o INSS dela, só que na prefeitura de Vitória. Setor do ISS. E como ficava na mesma rua, praticamente, as pessoas mais simples, não só as mais simples, muitas pessoas têm dificuldade de saber, inclusive... onde paga tal coisa, onde reclama tal coisa. E quando as coisas têm um nome parecido, igual ISS com INSS, então acaba tendo alguma confusão. Que bacana. E enquanto vereador, eu sei que você teve lá uma revolta de federações, é isso? Como é que é a história? De delegações, não foi? Porque é o seguinte, quando eu fui vereador, nós, por 8 anos, logo no início, foi nos incumbida a função de elaborar a lei orgânica, porque a Constituição foi em 88. Sim. Aí os estados fizeram a Constituição estadual, e a partir do final de 89, os municípios então passaram a organizar a sua lei orgânica. Antes da Constituição de 88, a lei orgânica dos municípios era uma lei estadual, os municípios não tinham autonomia para fazer a sua lei orgânica. Com a Constituição de 88, cada município teve que fazer a sua lei orgânica. Aí na lei orgânica é uma questão que mistura o folclore com o jurídico. Na lei orgânica de Vila Velha, nós lá propomos, foi uma proposta minha, que acabou sendo depois aprovada, de que veda a delegação legislativa. O que é isso? Se você pegar no artigo 59 da Constituição, lá tem as espécies legislativas, lei complementar, lei ordinária, resoluções, decreto legislativo e tem também lei delegada. Então, lei delegada... que ela existia muito no passado, hoje é pouco usada, porque hoje tem a medida provisória, que o governo federal pode, uma medida, por exemplo, econômica, que ele precisa ter urgência, ele usa a medida provisória. Mas também existe a possibilidade de lei delegada, que é o Congresso, o Legislativo, pode ser estadual, pode ser federal, né? Legislativo ou municipal, ele fazer uma resolução e autorizar o Executivo a legislar em determinadas situações de urgência. Então é a chamada delegação legislativa, que é um poder muito grande que você dá ao Executivo. E em Vila Velha, nós vamos propor que não tenha isso. Isso é mais a questão para o governo federal que mexe com política econômica. O município não precisaria ter, na minha opinião, nem medida provisória, nem lei delegada. Então, eu propus lá, e foi aprovado inicialmente na comissão,
é vedada a delegação legislativa. Daí a pouco os vereadores, alguns se revoltaram com aquilo. Eu falei, mas por que será? Quiseram votar contra e tal. No final foram me explicar. Você tem ideia aí, você que está nos assistindo, o que os vereadores pensaram da interpretação dessa frase? É vedada a delegação legislativa? Qual será a interpretação? Sabe qual foi? Eles ficaram com medo que eu estava colocando, porque eu sempre fui muito austero. Então, quando eu fui vereador, eu propunha congelamento de salário dos vereadores, redução de vantagens. Né? Eu sempre fui muito... pregava, e até hoje no tribunal a gente prega austeridade nas contas públicas. Você não pode criar gasto à toa e tal. E os vereadores, assim como muitas câmaras aí, tem muita viagem à toa. Pega... vai fazer curso fora, vai um monte de gente. De vez em quando tem algum escândalo na TV sobre isso, infelizmente acaba sendo uma regra geral. Hoje em dia, felizmente, houve uma emenda constitucional que limita os gastos das câmaras. Então as câmaras têm um limite percentual para gastar. No passado isso não tinha. Então os vereadores pensaram que eu estava propondo a vedação de delegações legislativas, de delegações de vereadores para fora do município. Ah, entendi. Pensaram com as viagenzinhas. O Domingos está querendo proibir nossas viagens. Aí, mas eu expliquei, não, isso é uma questão, né, que a gente está copiando de outras constituições estaduais aí, ou lei orgânica que proíbe dar um poder, um cheque branco ao prefeito. Mas chegou a ter alguma inimizade por conta disso? Só comentaram isso. Quando eu expliquei que não era bem isso, aí, né? Foi no início de uma rebelião. Mas é pitoresco a interpretação dada. Claro. Falando de interpretação pitoresca, conta pra gente a história do fake news do álcool aí, do uso do álcool. Foi o seguinte, eu sempre dei muita... Depois que eu terminei o mandato de vereador, eu sempre dei muita palestra para vereadores. No ano 2000 eu cheguei a lançar um livro chamado Manual do Candidato a Vereador. Que bacana. Que foi reeditado agora em 2020 na segunda edição pela editora Fórum. Então, assim, eu sempre procurei orientar tanto vereadores também como aquelas pessoas que querem... aprender como a Câmara funciona. No Tribunal de Contas agora nós temos um curso online sobre como funciona a Câmara, para vereadores, assessores e para a sociedade em geral. E aí, numas palestras mais recentes, agora na época da pandemia, que falou muito sobre fake news, eu lembrei que a pandemia mudou uma fake news. No passado, isso há 30, 40 anos atrás, se você quisesse destruir um político, você espalhava um boato de que ele não gosta de pobre. E quando chega em casa, ele lava as mãos com álcool. Quando ele vai para a rua, aperta a mão dos pobres, como ele tem ojeriza pobre. Infelizmente, as mentiras as pessoas acreditam, né? Então é uma fake news muito difundida. Então, pessoas até de bem, bons políticos, sofriam disso, porque... se era mal, se era bem, a mentira ela tem uma facilidade de transitar. De ser propagada facilmente. Talvez fosse até um político ruim, mas aquilo... Aconteceu o seguinte, com a pandemia, lavar as mãos com álcool, passar álcool o tempo todo, passou a sua medida de higiene. Então hoje se eu falar assim, olha, a professora, ela chega em casa... e passa álcool. Antes da aula, depois, toda hora passa álcool. Ela não está tendo ojeriza aos alunos, nem aos pobres, nem a ninguém. Ela está cuidando de uma questão de saúde pública. Então, pelo menos a pandemia abafou essa fake news. Essa fake news hoje não cola mais, porque é um bom hábito limpar com álcool. Levou um tempo, né? Levou um tempo, né? E você já entrou em alguma situação diferente por conta do seu nome, Domingos? O nome Domingos, por ser o nome da semana, né? Um nome de pessoas realmente mais velhas. Por exemplo, é a coisa mais difícil achar uma pessoa com o nome Domingos mais nova do que eu. É difícil achar. Mesmo? É difícil achar. São de pessoas... tem uma situação quando eu tinha 22 para 23 anos, eu fui catequista em igreja de crisma, que é aquela confirmação. Então tem geralmente alunos mais, assim, pessoal mais jovens e tal, não é de criança, pessoal mais jovem. Aí, duas irmãs se inscreveram, mas não me conheciam. Eu tinha 22 anos na época.
E quando viram, e depois nós publicamos, como tinha muita gente, nós publicamos na igreja, no quadro de avisos, na época não tinha internet, no quadro de avisos, o nome das pessoas. Assim, por exemplo, o animador de crisma, que nós chamávamos, né? Domingos, aí tem 15 que vão atuar com ele. Tipo a separação das turmas, né? Sim, sim. Aí 2 meninas, aí demos um tempo as pessoas pediam para trocar de horário e tal. E 2 meninas pediram para trocar. Viram lá domingos, pediram para trocar. E é natural, trocou e tal. Meses depois, eu fiz amizade com essas 2 meninas, né? Ah, você é o Domingos? Ah, vou confessar por que nós pedimos para sair da sua turma. Quando vimos o nome Domingos, falamos assim, deve ser um velho chato. Nós vamos sair dessa turma. Sempre conheci, antes da primeira aula, né? E tempos depois fiquei sabendo que meu nome afastou as pessoas pensando que era um velho chato. Hoje eu tô mais velho, eu já fiz 60 anos. Né? Então hoje... né? Não sei se eu fiquei chato ou não, mas a idade eu tenho hoje. Na época eu não tinha, na época eu tinha 22 anos apenas. Praticamente 1/3 da idade de hoje e pensaram que era velho. Por causa do nome Domingos. Também tem pessoas que confundem. Na prefeitura de Vitória uma vez, uma pessoa ligou para mim, lá tinha um Domingos, que era jogador de futebol no passado, que era fiscal também, mas de outra área, né? Ligaram, Domingos, telefone para você. Aí quando eu atendi, aí a pessoa, oi, Tubarão. Tubarão. É porque o apelido desse Domingos era Tubarão, aí me chamaram de Tubarão. Então assim, tem várias coisas, né? De vez em quando acontece essa confusão por causa do nome. Ah, que legal, que bacana. E conta pra gente que história é essa de sabatinar desde estagiário a desembargador? É que é o seguinte, na prefeitura de Vitória, eu sempre assim, trabalhei bem com estagiário, né? Sempre incentivei as pessoas, os estagiários e tal. Só que desde a prefeitura de Vitória, eu percebi o seguinte, que eu tinha que fazer uma entrevista com o estagiário, inclusive passar para fazer redação, uma série de coisas, para ver como é que se comportava, né? Uma vez um estagiário fez um texto para eu assinar, eu acabei assinando assim rapidamente, quando eu vi tinha uma série de erros de português e tal, isso há muito tempo atrás. Aí eu passei então a fazer uma entrevista com os estagiários e com os candidatos a estágio e também uma redaçãozinha e tal, para ver como é que a pessoa, com a coisa que a pessoa fala. Importante a pessoa falar e a pessoa escrever, né, para você selecionar alguém bem e depois incentivar o crescimento profissional. Muitos estagiários que eu tive tornaram-se assessores ou servidores públicos, ou fizeram concurso. Muitas pessoas cresceram sendo estagiário comigo. Mas eu passei então, e com o tempo foi aprimorando, especialmente para o curso de Direito, eu passei a fazer uma sabatina um pouco mais difícil. Mais apurada. Mais apurada, que algumas pessoas saíram assim meio que desesperadas da sabatina e tal, mas não era nada assim também de outro mundo. Mas para ter uma ideia, se a pessoa estava situada ou não. Não precisa acertar tudo para passar, é apenas para ter ideia. Se ela sabe o que é um Ministério Público, o que é um Tribunal de Contas, o que é um Poder Judiciário, o que é a diferença de um Procurador da República para um Procurador do Estado, o que é Ministério... Que muita gente não sabe. É isso, mas para ter essa ideia, a pessoa tem que ter essa ideia geral das coisas, não precisa saber a matéria na ponta da língua. Sim, sim. Aí aconteceu o fato pitoresco, foi que durante esse processo aí da escolha de desembargadores... Pelo quinto constitucional. A gente se vê conta, se procura de algumas pessoas procurando apoio e tal. Claro. Então eu recebi a visita lá na reta final mesmo, que até foi escolhido do Rafael Câmara. Sim, já esteve aqui nesse conosco. Programa aqui e tudo, tem toda uma história aí, né, da advocacia e tudo. Aí ele foi lá comigo. Eu perguntei para ele o que ele achava da lei de responsabilidade fiscal, que era importante cumprir, o que ele achava da lei de mas não foi uma sabatina, foi uma conversa. Sim, claro. O que ele achava da lei de improbidade, das alterações que tinha, que é importante o juiz avaliar com responsabilidade, né? Claro. Tem que punir, mas tem que usar da razoabilidade, da proporcionalidade na punição, que isso ajuda a melhorar a relação entre as pessoas. Conversamos e tal. Aí no dia da posse dele, ele, no discurso, agradeceu a presença dos conselheiros do tribunal, das várias autoridades lá, foi uma posse muito concorrida, inclusive, e agradeceu e falou assim, quero inclusive mencionar aqui a presença do conselheiro Domingos Augusto Taufner, que
eu, nessa jornada, que estou falando mais ou menos o que ele falou, não exatamente as palavras dele, mais ou menos a ideia é essa. Nessa minha jornada pela a disputa aqui, eu conversei com várias pessoas, e o conselheiro Domingos foi o único que me sabatinou. Falou isso na posse dele no TJ. Me sabatinou perguntando sobre a lei de improbidade. Obrigado, Domingos, aí, por ter feito isso aí e tal. Foi importante, e tal. Então, aí depois eu brinquei, que eu sabatino de estagiário até desembargador. Até desembargador. Então, eu acredito que na próxima disputa, quando alguém chegar no tribunal para conversar com você, vai pular meu gabinete, né? Vai pular, não, peraí, esse aí... Esse aí tem que ir preparado, tem que ir preparado para esse aí. Preparado. Sabatinei. Que bacana. E você sempre foi uma pessoa de ter muita determinação nos estudos, seja para um concurso, para uma prova, seja para um caso em especial, que eu sei que você busca informações para avaliar todos os casos em que você atua e tudo mais. Isso significa sem férias, sem domingo, sem fim de semana, sem carnaval? Conta pra gente. Eu tenho realmente, quando eu coloco um projeto, eu só não encho o saco das pessoas para fazer o que eu faço. Sim. Daí não, faz a sua parte e tal, mas eu, de certa forma, busco estar preparado para situações. Quer dizer, eu não sou aquela pessoa que tem aquele dom natural de chegar preparado para as coisas. Eu tenho que me preparar. Claro. Tem pessoas que têm um dom mais natural de estar mais preparadas, de falar de improviso muito bem, tudo. Eu não tenho isso. Tenho que me preparar. Então aconteceu, por exemplo, quando surgiu o concurso da Prefeitura de Vitória, eu terminando engenharia e não tendo emprego para engenheiro, e o cargo, porque muitas vezes você faz concurso para auditor fiscal do Estado, auditor federal, ou até mesmo concurso para juiz agora, você passa, mas tem que ir para o interior. Você tem que começar lá, ou vai para o interior do Mato Grosso, você na Polícia Federal, qualquer cargo você... Aí apareceu justamente o cargo para auditor fiscal da Prefeitura de Vitória. Quer dizer, não tinha como ir para o interior, é para a capital. Falei, não, eu tenho que passar nesse concurso. Não tem jeito, Eu tinha feito para o cargo do Estado, mas aí não para fiscal do Estado antes, mas eu não conhecia bem a contabilidade. Mas aí então eu peguei, meu pai me ajudou um pouco, meu pai é contador, auditor fiscal federal, me ajudou um pouco na contabilidade, e eu comecei então a estudar, o que eu já até mencionei aqui, que eu estudei tributário, pela primeira vez. E aí eu lembro até hoje do Réveillon de 84 para 85, eu devia ter uns 22 anos, eu na janela lá de casa, aliás, na varandinha lá de fora, numa escrivaninha simples lá, estudando, e os fogos lá fora estourando, foguetório todo e eu estudando, estava lá, determinado, E aquele detalhe foi o seguinte, o concurso abriu em novembro de 84, e depois a prefeitura não divulgou mais nada, parecia que o concurso não ia ter. Então as pessoas começaram a desistir de estudar. Eu não desisti, eu continuei. Aí quando em março do ano seguinte a prefeitura divulgou, não, vai ter a prova, chamou para 15 dias seguintes a prova, ela chamou naquele prazo mínimo mesmo que ela deveria fazer o edital, eu estava super preparado, porque eu não parei. Eu acreditei, porque o estudo tem um detalhe importante que você está nos ouvindo. O estudo, mesmo que ele, naquele momento você não tenha êxito, ele vale para outra coisa depois. Né? Sim, então, sem dúvida. Tem um treinador de futebol americano que falou no século, em 1930 mais ou menos, de que mais importante do que a vontade de vencer é a vontade de se preparar. Então eu fui caminhando no seguinte sentido, olha, se não for esse concurso, se a prefeitura cancelar e tudo, vai ser outro. Então eu vou continuar estudando, eu não vou perder. Se preparar, você não se perde. Portanto, você tem um foco, claro, você não pode também estudar para tudo quanto é coisa, tem que ter um foco. Sim. Tendo foco, você pode ir. Então essa determinação. Então teve esse fato aí, e depois teve na minha pré-temporada para o Tribunal de Contas, que foi um concurso muito mais difícil, né? O concurso dificílimo, em 2009, porque a gente entra pelo Ministério Público, no meu caso, o Ministério Público de Contas. O conselheiro não tem concurso direto para conselheiro, entra no Ministério Público de Contas, concurso super disputado. Então, eu fiz o curso de Direito, comecei em 2001, então eu já tinha intenção de estudar para magistratura
Então, a partir de 2001 até 2009, 8 anos e meio mais ou menos, foram férias, carnaval, tudo estudando. Seja para o curso da graduação, para o mestrado, e tudo já com vista com concurso futuro. Então, aí realmente foram 9 anos praticamente dessa determinação. O período de graduação é um período muito bom de se estudar? Sim. No meu caso, o direito é um curso interessante para fazer um pouco mais maduro. Porque quando o professor fala assim, no direito civil, uma escritura pública, uma escritura, você talvez já comprou uma casa, já participou disso. Então tem uma série de situações do dia a dia. Já passou o perrengue de juntar aquele monte de documentos na hora de comprar casa. Então você sabe concretamente o que ele está falando. Sim. Compra e venda, uma série de coisas, os impostos, você já pagou imposto, uma série de coisas, terras, você já viu, já visualizou, já viu reportagem na TV por muito tempo, já teve uma participação direta. Então, o direito, a pessoa mais madura tem até mais rendimento que as pessoas mais jovens. Ao contrário, por exemplo, dos cursos de ciências exatas e biológicas, medicina, engenharia, aí não, aí realmente o aluno mais jovem, ele tende a ter um desempenho melhor, porque exige muito daquele raciocínio original da pessoa. Mas nos cursos, por exemplo, de direito, então a graduação ajuda muito, e a graduação bem feita fala muito alto. Na hora que você vai fazer uma prova de OAB ou de concurso, claro que você vai estudar bem para aquela prova, mas na reta final vai rever os conceitos, mas muita coisa que cai na prova é coisa que você estudou no decorrer do curso e conseguiu fazer um curso bem feito, e aquilo vai falar muito alto no momento de você ou fazer uma prova de concurso ou mesmo na sua atuação na advocacia. Que legal. Tá vendo? E muita gente desperdiça, né, esse período. Sim. Né? Principalmente quando tá jovem. Né? Acaba não. É faculdade. Tá. Mas você falou aí que estudou com os fogos ao fundo e tudo mais. A importância do silêncio na hora do estudo. Olha bem, depois teve esse fato aí, que claro que o silêncio ajuda muito, mas eu, por exemplo, depois eu fui estudando para o concurso do tribunal e o direito, estudando na faculdade, mestrado, que é muito puxado, mestrado é muito puxado, e os meus filhos crescendo. Os meus filhos com... Não, e casa com filho 3, 6 anos, então eu estudando na mesa, eles fazendo bagunça, brigando um com o outro, eu lá continuando. Então, de certa forma, o silêncio é bom, mas também o barulho, se não for um terremoto, uma explosão, eu consigo ir em frente mesmo com barulho. Mesmo com barulho eu consigo. Não, a gente dá, né? Dá um jeito. Se acostuma com o barulho. Sim. Né? Mas a concentração, de fato, o silêncio... Ela é melhor com o silêncio, sem dúvida. Na biblioteca, no silêncio, é ideal. Ajuda mais. E fala uma coisa, como é que tem sido lá o trabalho dentro do Tribunal de Contas, como conselheiro? Conta pra gente algumas situações dali, sejam pitorescas ou do dia a dia, interessantes, que te marcaram de alguma forma. Casos que te chamaram a atenção. Nós, de certa forma, primeiro, toda a experiência anterior, ela me ajuda muito, né? Isso é uma coisa que marca muito. Agora também, bagagem, né? Isso, toda a bagagem anterior, a experiência no contato com as pessoas, o que cada pessoa tem que pode te ajudar na hora de dar uma opinião, de decidir. Isso é uma regra que tem acompanhado. No dia a dia lá, teve alguns processos importantes, como, por exemplo, algumas inovações que eu consegui fazer em alguns votos, a maioria seguida pelos outros, outras não, mas, por exemplo, uma sobre se uma empresa em recuperação judicial pode ou não participar de uma licitação. Isso em 2013 apareceu essa dúvida, aí eu fui pesquisar, porque eu lembro que eu fazia direito quando mudou, era a antiga lei de falências. Sim, isso mesmo. E a antiga lei de falências tinha a questão da concordata. Concordata ou falência. Isso. Já a nova lei, ela trouxe falência, continuou, mas trouxe, ao invés da concordata, a recuperação judicial. Sim. Então eu busquei essa transição legislativa
para justificar o seguinte: a concordata você podia entender como uma pré-falência. Sim, exatamente. Mas a recuperação judicial não é uma pré-falência. A ideia é realmente tentar recuperar. Então, nós firmamos o entendimento, foi aprovado. Depois, outros tribunais do Brasil também acabaram nesse caminho. Que é possível, sim, que a empresa em licitação, a empresa em recuperação judicial participe de processo licitatório. Né? Desde que a recuperação esteja homologada, existem alguns critérios lá também. Claro. Não pode ser qualquer tentativa de recuperação, que muitas vezes a recuperação pode ser impraticável. Por quê? Se você impedir da empresa participar da licitação, você não está contribuindo com a recuperação dela. Porque a ideia é que as empresas continuem. Né? Então, isso foi um ponto, né, que nós conseguimos marcar uma jurisprudência. O outro ponto foi a questão da terceirização de serviços, especialmente os advocatícios, porque havia uma tensão muito grande se podia ou não a administração pública terceirizar serviços, se ela teria que sempre se servir somente servidores concursados para os serviços advocatícios. Aí nós firmamos entendimento que isso engessaria a administração se ela tivesse sempre que, não só no advocatícia, como em outros serviços técnicos. Por quê? Existem demandas muito especializadas. Não valeria a pena ela contratar por concurso alguém com uma demanda só. Claro. Existem as demandas, o alto índice de demandas em tempos pequenos. Por exemplo, você tem um tempo episódico lá e aquele aparece um monte de demanda. Então também... É o sazonal. Sazonal, né? Isso, nome é esse, sazonal. E tem também o fato do conflito de interesses. Né? Por exemplo, situações em que os advogados da prefeitura têm interesse numa causa trabalhista. Então você precisa contratar alguém de fora e tal. Então são algumas situações que nós fomos modulando justamente para não criminalizar automaticamente os gestores que fizessem terceirização de serviços jurídicos. Bacana. Até porque também a lei de licitações permite algumas exceções, né? Sim. Mas mantendo, é claro, a ideia que tem que ter a base jurídica concursada nos municípios, a carreira jurídica. Mas, tanto essa, igual, por exemplo, engenharia também, uma prefeitura contrata um pacote de obras episódico, e ela tem que ter engenheiros para fiscalizar aquilo. Ela tem que ter um quadro de engenharia, de engenheiros, um quadro efetivo, concursado e tudo. Mas se ela, em algum momento, for fazer um pacote de obras maior, por 6 meses, por 1 ano, aí ela poderia contratar uma empresa de engenharia consultiva para poder fiscalizar essas obras, porque ela não vai ter como. Serviço de informática também, tem uma série de coisas que nós então, modulamos para que a gestão possa manter a sua continuidade, mas ao mesmo tempo ela não ser engessada. E como foi o período de pandemia no Tribunal de Contas? Nós tivemos, foi claro, um período difícil para todo mundo. Claro, sem dúvida. Mas nós, como já tínhamos o processo eletrônico, quando eu fui presidente do tribunal, nós começamos a construir o processo eletrônico. E foi construindo. Depois, em 2016, eu não era mais presidente. E aí ele conseguiu ser implantado. E a partir de 2017, praticamente, o Tribunal de Contas, o processo eletrônico. Já tínhamos vários servidores em teletrabalho. Que bacana. Então, a Justiça do Trabalho também já tinha antes da pandemia, muita gente em teletrabalho. A Justiça Federal também. Nós tínhamos alguns, não muitos, mas já tínhamos essa expertise. Um setor de informática muito bem organizado. Que bacana. Até outros órgãos públicos nos procuram, o Tribunal de Contas, para entender como funciona lá. E aconteceu então que na pandemia, então o tribunal conseguiu funcionar. Demorou uns 2 meses para se readequar. Claro. E aí funcionou praticamente 100% em home office. Hoje a grande maioria continua em home office, mas podendo ter os atendimentos presenciais, e hoje já está uma situação, embora a pandemia não acabou totalmente, temos uma situação melhor hoje. Mas então o processo eletrônico ajudou muito o tribunal a continuar mantendo, inclusive a produtividade aumentou. O processo eletrônico diminui de fato o custo? Diminui. Mas é claro que o processo eletrônico tem as vantagens, por exemplo, o custo de papel, esse custo todo. Também o problema de sumir processo. É claro que aí eu alerto quem estiver implantando o sistema eletrônico, aí não vale para tribunal, é para prefeitura e tudo.
nós temos hoje risco de ataques hackers. Isso é um risco muito pesado. Existe um vírus chamado ransomware, é um vírus que sequestra dados. Então é importante que cada local tenha um bom backup, inclusive backup com mídia separada. Offline. Porque se você tiver um backup automatizado, simplesmente, o vírus ataca lá. Tem que ter um backup que você tire a mídia, guarde ela num cofre de segurança. Exatamente. Até mesmo, tá vendo? Até segurança de dados eu acabei nós temos que atuar em tudo e alertar. Porque também há o risco de incêndio. Então, muitas vezes, se incendiar um setor, tem que ter uma sala cofre com os backups em outro lado, porque tem os ataques físicos também, tem um problema de falta de energia, tem uma série de coisas. Exato. Então, no caso aqui do processo eletrônico, a segurança de dados, ela é essencial, porque os ataques acontecem a todo momento, então tem um cuidado muito grande. Mas assim, ajuda. É claro que o que não muda é o tempo de análise do processo. Sim. Esse tempo de análise, porque a pessoa tem que analisar, isso aí você não substitui. Mas ele tem ajudado muito. Domingos, muito obrigada. Agora a gente entra numa parte aqui legal da entrevista, que é meio que um bate-pronto. Eu falo, você diz o que vem à cabeça. Tá bom. Nunca diga para um conselheiro do Tribunal de Contas. Numa defesa oral, fala assim, eu sou seu amigo, que ele tem que se dar por impedido. Nunca comece uma sustentação oral com... É isso, essa aí realmente você não deve falar, entendeu? Porque se você é amigo do conselheiro, ele não pode julgar você. O que mais te irrita num processo? O que mais me irrita num processo... Não sei dizer, mas assim, quando a parte repete muito, quando a parte não consegue colocar de maneira objetiva o que ela quer. O que você gostaria de ouvir se estivesse começando hoje? Várias orientações. Direito nas redes sociais. É importante, mas as redes sociais são tendência à superficialidade. Então, o que é superficial acaba tendo mais audiência do que é mais profundo. Então, é importante divulgar, mas tomar esse cuidado. Audiência virtual ou presencial? Olha, as duas, a híbrida. A híbrida tem funcionado bem. Se não fosse conselheiro, seria? Vamos ver, né? Podia ir para a magistratura. Fora do direito. Engenheiro, né? Engenheiro? Retornaria a origem, claro. Seria engenheiro. Muito obrigada mesmo pela sua presença aqui, por compartilhar toda essa sua experiência. Perfeito, e parabéns aí pelo programa, quer dizer, é importante ouvir esse outro lado do direito, a história, junta com questões jurídicas que acabam, né? A gente acaba debatendo questões jurídicas de uma maneira mais descontraída. Né? E, inclusive, devo registrar que você foi minha professora na faculdade, então aprendi muito. Os professores, né? Cada um sempre teve uma coisa que me ajudou hoje a resolver situações. Não, e sempre um aluno muito dedicado, muito, muito estudioso. Muito obrigada mais uma vez. E para vocês, não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar e se tiver uma boa história, comenta aqui. Até a próxima!